Fala-se muito em comunicação e na hegemonia da mídia em nossa época. Trata-se de uma concepção que não compreende bem o fenômeno e isola o papel dos meios de comunicação, dando a estes uma autonomia exagerada. Edgar Morin, teórico da comunicação. A mídia tem um papel muito importante na sociedade, mas se constitui como objeto perigoso nas mãos erradas. Você já observou que, principalmente, os adolescentes e as crianças são diretamente influenciados pela mídia? Os adultos também estão inseridos nessa realidade. Afinal, muitos programas de TV, por exemplo, influem nas atitudes e decisões tomadas por grande parte da população. Note que as campanhas publicitárias têm como objetivo influenciar as pessoas. Você já deparou cantarolando algum comercial? Ou na hora de escolher um produto, lembrou da campanha publicitária e resolveu comprá-lo? O nosso assunto de hoje é a influência da mídia na vida das pessoas. Tema tão estudado pelos teóricos da comunicação. Vamos conferir antes uma matéria com Priscila Vargas. Basta olhar nas portas das escolas, nos shoppings, nas ruas, que dá para perceber que essa geração é mais que digital. Essa geração já é Full HD. Desde que chegou ao Brasil, trazida em 18 de setembro de 1950 por Assis Chateaubriand, a televisão passou a ser um fator influenciador da sociedade. A televisão ditou moda e modificou e muito o formato da família brasileira. As crianças e os adolescentes que antes brincavam nas ruas pulando amarelinha, jogando peão, bolinha de gude, futebol ou esconde-esconde, hoje passam horas na frente da TV. A televisão fica ligada, mesmo que ninguém esteja assistindo. Ela apenas está falando sozinha, para fazer companhia a quem está em casa. Ela é praticamente um membro da família e sua influência tanto pode ser benéfica como maléfica. Quanto tempo sua filha costuma ficar na frente da televisão? Em média, ela fica quase a manhã inteira, entendeu? Às vezes tem dia que eu não gosto, porque ela tem outras coisas para fazer, tarefinhas que eu coloco, aí eu não deixo. Muitos pais usam a televisão para a distração de seus filhos, mas não cuidam dos programas que eles estão assistindo. Não verificam se aquele desenho ou aquele programa, ou até os filmes, possuem conteúdo violento. Hoje em dia a mídia divulga muito assim, coisas ruins, sexo na televisão e os pais controlando, acho que ajuda muito mais na educação dos filhos. E você acha que esse comportamento que ele assiste na televisão pode influenciá-lo mais tarde? Sim, tem um pouco de reflexo, sim, se você desde pequeno conseguir controlar. Seu corpo não tem mais vontade própria, ele está sendo controlado por fios invisíveis. Essa é a dança para sua morte. Chegou a hora de morrer, cisne. Para os estudiosos, essa preocupação é antiga. No país com o maior número de aparelhos por habitante, os Estados Unidos da América, o secretário de Saúde Pública da época afirmou em 1972: a violência na televisão realmente tem efeitos adversos em certos membros de nossa sociedade. No ano de 2002, foi publicado na Science, revista conceituada na área de saúde, um dos estudos mais abrangentes sobre a exposição de crianças e adolescentes às cenas de violência na TV, realizado por pesquisadores da Universidade de Colômbia. E a conclusão é assustadora. A prática de assaltos e a participação em brigas com vítimas está significativamente associada ao número de horas que um adolescente com idade média de 14 anos fica diante da TV. E pior, quando os adolescentes atingem a faixa de 16 a 22 anos, eles se envolvem em crime de morte. Você, mãe, e você, pai, como tem controlado o que o seu filho assiste diante da TV? Quanto tempo eles ficam sentados na sala de estar? Depois de tudo isso, você acha que a mídia influencia no comportamento deles? Muito bem. Nós estamos recebendo em nossos estúdios o publicitário e professor de Psicologia da Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, Dirceu Tavares, e o psicanalista e autor de vários livros, André Rezende. Participe aqui conosco do assunto do dia. O nosso telefone é 0 operadora 81 3424-1977 e o 3424-5740. O nosso e-mail, produçãotv@rbc1.com.br. E o nosso Twitter é o twitter.com/assunto do dia RBC. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Assunto do Dia. Seu Dirceu, como se avaliar
a comunicação hoje no território nacional? O Brasil é um dos países mais evoluídos em termos de comunicação de massa. Nós, por acaso, aqui temos influência da ditadura militar, que influenciou que a Globo tivesse uma expansão fora do comum em relação aos outros países. De um certo modo, a gente admira mais o Brasil do que os Estados Unidos. Lá tem 3 grandes redes, mas eles não produzem grande parte do material deles. A Rede Globo, nesse sentido, é a maior emissora do mundo, porque ela produz tudo que ela exibe é produção própria. Então, ela influenciou as outras TVs do Brasil, influenciou o nosso modo de olhar. Então, nós estamos, internacionalmente, essa vinda do Obama agora, a gente está meio celebrando nós mesmos, que a gente não é mais só o país do futuro, a gente é o país do presente. E na mídia, a mídia brasileira é uma das mais avançadas do mundo, né? Então, nós estamos muito bem num cenário internacional em termos de produção. O que a gente pode discutir é que não há muita análise dentro da própria mídia brasileira da mídia. Se você for para a Argentina, eles têm 3 grandes programas na Argentina que semanalmente ele faz como um ombudsman ao vivo, que analisa o que as outras TVs e rádios fizeram de informação naquela semana. E faz um programa engraçado com isso, um programa de humor. Mas dessa forma a sociedade assiste e se diverte, mas ela toma consciência que elementos críticos ou não críticos, ou alienadores ou conscientizadores estão sendo levados para a população. E a população escreve, liga para essas emissoras e pede que certas coisas sejam criticadas. Então, nesse sentido, o seu programa, dou parabéns, porque a gente está precisando produzir mais programas já sobre a própria mídia, quer dizer, a mídia fala dela mesmo, para a gente ter consciência do que está produzindo para fazer algo de melhor qualidade. Com certeza, com certeza. André Rezende, seja muito bem-vindo aqui ao Assunto do Dia, um bom dia para você. Qual a sua visão como psicanalista da questão da mídia aqui no Brasil? A produção em massa, como tem sido feita? Por exemplo, nas campanhas publicitárias nós vemos alguns jingles que ficam em nossa mente ali permeando, e às vezes a gente passa no supermercado ou em alguma loja e aquele jingle vem e traz à memória aquele produto específico, né, que ficou um pouco impregnado ali na nossa mente. Como é que o senhor avalia esse trabalho publicitário? O programa, na verdade, o assunto do dia hoje é um assunto que também está acontecendo nesse momento em Brasília. O ministro da pasta responsável pela área de comunicação vem debatendo um marco regulatório para a comunicação no Brasil, mais exatamente para a mídia. Por parte do mercado e da sociedade, há um certo receio de que isso signifique um controle do Estado na mídia, que na verdade, os canais de televisão, eles formam um conjunto da mídia, assim como os jornais, as rádios. E o que as agências de publicidade executam, na verdade, é aplicar no espaço mídia uma tentativa de aproximar os cidadãos, na qualidade de consumidores, dos produtos que estarão disponíveis nos lugares que foram combinados para você, de alguma forma, comprar. Então, o processo, em geral, que a mídia pede como discurso é de que ele seja entretenimento. Daí porque cada vez mais os filmes publicitários tendem a ser divertidos, engraçados, que não pareçam uma maneira de informar a quantidade de calorias, ou, enfim, o Estado exige que nas campanhas para bebidas que você beba com moderação. Mas, na verdade, poderia dizer um pouco mais como informação. Isso não quer dizer, porque em outros países isso se mostra adequado, que o fato de você dar informação num filme publicitário necessariamente signifique para a pessoa uma tomada de consciência em relação ao que ela deve fazer ou não diante do consumo que ela vai ter. As crianças são mais vulneráveis às campanhas publicitárias? Jovens, as crianças? Depende, porque todos nós somos vulneráveis a um modelo em que nos dá algum tipo de satisfação que nos mova a sorrir, ou a chorar, a ficar comovido, a acreditar que o amor existe, que a felicidade existe, ou que a beleza é um ponto de equilíbrio. Então, todos nós somos vulneráveis. Evidentemente que se uma criança se colocar diante de uma televisão em um horário em que ela vá olhar um produto associado a uma bebida alcoólica, ela
vai ter muitos elementos. Eu não sei se é exatamente a bebida alcoólica, já que o modelo de publicidade que nós temos hoje não foca na informação do produto, mas na cena e num conjunto de imagens que criam uma necessidade para o produto, né? Então eu não sei se ela vai ficar vulnerável ou mais atenta à bebida ou a um comportamento das pessoas, a uma maneira de falar, a um modo de vestir, né? A um lugar ideal onde a felicidade exista. Uhum. Dirceu, já foi provado pelas teorias de comunicação, pelo estudo da própria comunicação, que a comunicação é um instrumento de dominação. Ainda podemos observar isso como uma coisa bastante ativa? Sim, agora, essa é uma visão muito forte dos anos, digamos, 30 do behaviorismo, de que era uma teoria que via com estímulos positivos ou negativos você moldando as pessoas. E isso existe, a gente molda os outros. Mas ninguém é neutral. Eu tive uma educação pessoal muito rígida. Eu vivi um tempo sem meu pai e minha mãe, que era do interior, vivi com minha avó aqui. Acordava às 6h30, estudava até às 10 da noite. Um menino de 8 anos de idade, isso todo dia. E elas impunham violentamente um tipo de comportamento educado, né? Que, por sinal, hoje eu agradeço muito a formação dela. Mas eu, dentro de mim, dizia, eu sou como um grego. Eu tinha muito livro na casa, eu lia sobre Sócrates. Dizia assim, elas são os romanos, que elas podem prender meu braço. E eu sou obrigado a fingir que estou obedecendo. Mas eu sou livre. E no dia que eu puder, eu vou fazer a minha vida como eu quero. Quer dizer, o ser humano, por mais opressivo que seja um regime, uma situação, ele tem um âmbito de reflexão própria e de tomada de decisão. E às vezes, aparentemente, as pessoas estão sendo super manipuladas, mas lá dentro dela, em toda a cultura, se guarda um DNA. E que esse DNA resiste ao impacto da mídia. Então, o nosso modo pernambucano de ser, ou lá em Israel, como são os judeus, pode chegar a mídia em Israel e dizer, comam carne de porco, porque ela é benéfica e tal. Dificilmente certas coisas... costume ali. Tem. Já impregnado ali. Veja, o frevo, ele não tem tido uma defesa. Eu, quando era criança, a gente esperava na cidade o frevo que ia ser campeão do ano. E todo mundo discutia que frevo era melhor e tal. O frevo, de alguma forma, na sociedade pernambucana, que é a nossa expressão musical diante do mundo, né, era bem tratado. Hoje a mídia não tem essa proteção. Nenhum estado de Pernambuco tem dado o devido tratamento a um tesouro que nós temos. Mas você vai no cada carnaval, está vivo nas crianças, está vivo nas pessoas humildes, está vivo na elite. Então o frevo é um substrato nosso. Então eu estou botando nesse sentido. Por mais que a mídia esteja mostrando agora, além do Carnaval do Rio, o Carnaval de São Paulo, a gente continua com essas expressões. Então há um limite da capacidade, até para o bem, a gente quer fazer coisa boa, tem coisa ruim na sociedade, que a sociedade resiste a mudar. Ela até faz gestos que aparentemente mudaram, mas há um cerne que parece que fica meio, para o bem e para o mal, imobilizado. Então é relativo esse papel da mídia, senão a gente já tinha salvo o mundo há muito tempo. A gente ocupava as mídias, botava bons comportamentos, ou acabado. Ou acabado, né? Porque tanto pode ter benefícios como malefícios a questão do uso da mídia, né? Mas eu só queria lhe dizer que a gente, digamos, faz um programa educativo, planeja coisas, não quer dizer que vai dar certo, não. Que as pessoas têm coisas na cultura. Quer dizer, nós, aqui no Nordeste, foram implantadas siderúrgicas, em todo o Nordeste, na ditadura militar. Nenhuma prosperou, estão todas falidas, queimadas, arrebentadas. Porque não é nossa tradição fazer ferro. Agora, se aqui bota carnaval fora de época, até pode vir um governante tirar ele e volta, porque está na nossa cultura comemorar carnavalescamente a vida, né? O Brasil é muito festejo, né? Isso, muito. Mas até demais. Depois até eu queria continuar esse debate, esse ponto que a gente parou, mas vamos a um rápido intervalo, a conversa está muito boa e voltamos já. Continue conosco. Muito bem, estamos de volta com o assunto do dia. Agora vamos conferir a crônica do professor Michel Zaidan. Olá, Felipe. Olá, telespectadores da RBC. Estamos aqui para apresentar a crônica do dia, cujo tema hoje é a influência da mídia na vida das pessoas. Há tempos que se discute que houve uma mudança paradigmática na sociedade mundial, não só na brasileira. Nós passamos da chamada sociedade do trabalho para a sociedade da comunicação. Nosso cotidiano, nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vivências têm sido hoje profundamente influenciadas pelos meios de comunicação de massas, que nem sempre
se preocupam realmente com temas de interesse público. Às vezes, o objetivo da mídia é vender produtos, né? E nem sempre isso coincide com o papel da informação ou da formação, digamos assim, da instrução sadia, não é? Do divertimento sadio, etc. De toda maneira, não há a menor dúvida de que hoje não se pode desconsiderar o papel dos meios de comunicação na política, na cultura, no cotidiano, nas formas de comportamento, nos valores, na educação, não é? Nas relações familiares, até na religião, né? Nós entramos num modelo midiático pós-moderno, virtual, como se costuma dizer, de fazer as coisas, né? Há aquilo que se chama uma sociedade do simulacro, onde muitas vezes a representação assume o lugar dos fatos reais, dos comportamentos, das atitudes, etc. e tal. De toda maneira, não devemos demonizar a mídia. A mídia, ela tanto serve para o bem como serve para o mal. A mídia pode muito bem ser instrumento de educação, de informação, de construção de cidadania, não é? E de respeito aos interesses públicos. Né? Da mesma maneira como ela pode ser utilizada efetivamente para a manipulação das massas e às vezes com objetivos nem sempre muito claros, nem sempre muito transparentes. De toda forma, é preciso que nós enfrentemos essa questão da influência da mídia com muita seriedade. Às vezes os educadores têm uma atitude de querer esconder o sol com a peneira, achando que não devem discutir a televisão, o cinema, a internet na sala de aula. Eu tenho uma opinião como educador diferente. Eu acho que nós temos sim que trazer esse debate para dentro da sala de aula, para a universidade, para a escola, para dentro da igreja, para dentro de casa, porque não adianta esconder realmente a cabeça debaixo da terra. É pior para nós, quer dizer, ou nós discutimos e procuramos uma política democrática de comunicação, ou ela será exercida por outros, com outros objetivos a despeito da gente. Muito bem, estamos de volta com o programa Assunto do Dia. Recebendo aqui em nossos estúdios o Diceu Tavares, que é publicitário e professor de Psicologia da Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, como também André Rezende, que é psicanalista e autor de vários livros. André, qual a diferença... André não, o Diceu primeiro, porque o Diceu é da área de comunicação, não é? Diceu, qual a diferença de comunicação de massa e mídia? Veja, mídia seria o conceito maior. Nós saímos da fase da ênfase só em comunicação de massa, mas a mídia continua, que são esses aparelhos que nós temos, o aparelhamento de jornal, televisão, rádio, revista. Agora, o conceito de comunicação de massa, que era basicamente o único que era tratado aí na mídia, e que hoje já não é, né? Ele tratava com uma coisa chamada o nível médio. Então, digamos, agora nesse horário, creio, Felipe, até lhe perguntando, que deve ser o público feminino que nesse momento que deve estar nos assistindo, muito donas de casa, então de uma média idade, público feminino. Então, para eu agradar esse público agora no ar, pelo nível médio, eu devia dar muitos exemplos com família, educação de filho, tratamento do lar. Agora, tem homens assistindo, tem homens de uma grande idade, tem homens, mas não estariam na média. Então, era assim que se pensava a comunicação de massa tradicional. Tinha esse conceito do nível médio, agora tinha um problema. As particularidades dos outros públicos iam sendo esquecidas, mas isso era uma necessidade de conceber a comunicação de massa. Aí hoje já acontece uma mudança. A própria TV aqui, de vocês, TV Sat, ela está na internet. Então, na internet dá a possibilidade de eu montar, encapsular subprogramas de um mesmo tema, atingindo ao público masculino jovem, ao interiorano, ao citadino. Então, na internet dá a possibilidade de atingir muitos públicos. Então, um conceito de comunicação de massa ainda existe, porque é uma quantidade imensa de pessoas, mas não é tratado por nós comunicadores de uma maneira como se as pessoas se amoldassem a um formato único. Então, agora, a comunicação midiática, ela tem a possibilidade de continuar massiva, e vai continuar um bom tempo, mas ao mesmo tempo de falar para os pequenos públicos
que eram considerados minoritários por não ter influência, às vezes, por meios da publicidade, a publicidade não querer atingir aquele público. Mas nós achamos que é importante integrar a diversidade de públicos do Brasil, sejam por raça, por região, por ocupação social. Então, hoje, o vigente em comunicação que a gente estuda e observa não é tanto a comunicação de massa, é a possibilidade de bolar um programa na internet e falar diretamente a um pequeno... Por exemplo, hoje no Brasil está se dando muito cuidado aos prisioneiros, as pessoas que estão na cadeia, que é visto meio um saco de lixo da cultura, que eles têm que ficar presos lá e se matarem. E tem gente dizendo, não, tem que ter uma privatização da ordem prisional brasileira e tornar esse grupo produtivo. Aí tem nos ministérios, em Brasília, tem uma série de programas que estão voltados a presos. E eles são um conjunto pequeno da sociedade, mas está se bolando pela internet uma série de comunicações para ver se reeduca e traz ao seio da sociedade como um ser ativo, produtivo, esses que hoje estão marginalizados. Então abre um monte de possibilidades quando você não concebe mais o nível médio, e sim fazem uma comunicação, especialidade aprofundada para aquele público. E na internet, na mesma hora, ele responde se gostou ou não. Então permite um feedback, um diálogo muito intenso com os meios de comunicação. Antes da comunicação de massa tradicional, a gente tinha o Ibope, que dava uma certa ideia da reação dos programas. Mas muitas vezes tardavam dias, não era de imediato, não formava um diálogo. Eu tinha que outro dia fazer um programa para tentar estabelecer uma nova relação. Agora não, com a internet... E você pode, no seu programa, receber informações críticas ao que nós estamos dizendo e imediatamente dar chance a mim, ao André, a você mesmo, de replicar para o espectador, falar para ele diretamente. Antes, com a comunicação de massa típica, isso não era possível. Tem também aquela questão do receptor ativo e passivo, né? Isso. Hoje é possível a maioria já ser ativo, né? Ativo, poder mudar de canal, poder interagir, enfim. Isso. André Rezende, qual a sua avaliação? Porque, veja bem, nós temos visto nos grandes meios de comunicação a massificação da violência, né? Das notícias de violência. Isso, de alguma forma, é porque há uma aceitação muito grande do público que recebe essas informações? Sim, de fato sim, mas a função da imprensa, ou pelo menos há duas funções na imprensa. A primeira é de estar sempre como um antipoder. E esse talvez seja o papel mais relevante. Então, quando a imprensa apenas faz o registro de uma ocorrência policial, ele imagina, o jornal imagina que está prestando um serviço informativo e utilitário à sociedade. Mas ele está apenas reproduzindo o modelo de sociedade que provavelmente interessa mais àqueles que vivem a violência no seu cotidiano do que a outras pessoas que estão distantes, porque estão protegidas de alguma forma e que olham a violência como um fantasma que pode a qualquer momento se aproximar e assombrar. Outra coisa relevante na imprensa é de que ela não é o lugar da verdade, ela é o lugar da contradição da verdade. Então, quando a imprensa diz que o governo avalia ou está oferecendo tantas mil vagas na economia do Estado por conta de uma prosperidade que ainda está em curso, essa é uma notícia, evidentemente. Mas também cabe a essa notícia refletir se essas tantas mil vagas vão ser aproveitadas pelas pessoas da comunidade. Estado, porque por mais que você faça um jornal de aspecto amplo, ele sempre é um jornal comunitário, quando impresso. Como os jornais estão ficando cada vez mais eletrônicos, e você pode ler o jornal de Pernambuco no Japão, nos Estados Unidos, no São Paulo, Rio de Janeiro, então há uma tendência a que esses assuntos municipais, comunitários, né, passem a ter um aspecto mais cosmopolita. E nesse sentido, talvez a discussão sobre a violência não termine simplesmente no aspecto de morreu fulano de tal, tantos anos, em tal lugar, mas passe a trazer algumas outras pessoas que possam tentar explicar por que de fato a violência continua ou se mantém. Em alguns países da Europa, por não haver tanta violência, é muito difícil você encontrar notícias de assassinatos,
de abordagem na rua. É difícil porque não acontece como acontece conosco. Mas no nosso caso, cabe que o jornal também leve outras verdades, não apenas o fato em si de que alguém morreu de alguma maneira, mas tentar explicar um contexto maior disso. Uma coisa interessante de senhor um professor de comunicação, a gente observa muito os veículos e vê, por exemplo, a televisão, ela tem uma programação bastante diversificada. Mas, no que diz respeito à diversificação, a gente observa muito campanhas, ou digamos assim, programas que fazem alusão à violência, né? Tem muitos programas policiais, isso tem crescido muito no país, começou, acredito, com o Datena, mas, enfim, isso tem, de alguma forma, levado a população, esse anseio midiático que tem, digamos assim, clamado por mais violência, por mais cenas violentas. Como o senhor avalia isso? Uma vez eu conversando com um espanhol, eu morei na Espanha, fiz meu doutorado em Barcelona, e tinha um visitante aqui, aí ele disse, na minha casa, aí ele disse assim, eu não me espanto no Brasil com a violência, porque depois da Guerra Civil foi maior na Espanha, teve mais pobreza na Espanha do que hoje tinha no Brasil. Ele disse, o que eu me espanto no Brasil é que vocês aceitaram a violência, porque é como a chuva para vocês, que é uma coisa que está incomodando e tem que se molhar, você não vai ficar gritando contra as nuvens. Então ficou visto como algo naturalizado. E isso não é verdade. A violência, eu quando era adolescente, eu ia andando para o cinema São Luís com os amigos e voltava na 1 da manhã, meia-noite, voltava a pé, uns 12 amigos, vinham tudo andando ali para a direção do Derby. E em nenhum momento a gente olhava atrás de uma árvore, a gente olhava apavorado, porque naquela época não havia a expectativa que a gente estava muito com a possibilidade de ser assaltado. Hoje, nenhum de nós anda na cidade. Se você entra num banco, você fica meio que assustado olhando assim e vê, de repente, será que aquela pessoa ali está armada? Será que aquela pessoa vai fazer um... O trânsito. Eu passo o carro a meu filho, eu digo, olhe, se for assaltado, não reaja. Olhe para trás. Você fique longe do sinal. Mesmo, professor Disseu e o André, a gente está no trânsito, de repente a gente buzina, alguém está alterado na frente ou atrás, de repente sai do carro armado e atira. Quer dizer, isso também tem acontecido muito em muitos países por aí. Quer dizer, então, isso é um dado de realidade. A gente está com medo, a gente está apavorado. Isso. Agora, qual é o papel da mídia e do Estado aí? É que não pode aceitar que isso é assim mesmo, porque não era. Eu vivi a grande parte da minha vida nessa cidade do Recife, sem medo. Eu andava a pé. Eu, para economizar dinheiro do ônibus, eu não tinha uma mesada, eu podia usar em outras coisas, o dinheiro do ônibus me era muito importante, para eu andar com meus amigos que tinham uma condição social melhor. Eu andava a pé para a cidade inteira, eu me dava um dinheiro do ônibus e eu andava a pé. E de madrugada, à noite, nessa época eu não tinha medo de nada. Então, isso que está agora da violência, ela não é porque não, ela foi criada. E ela pode ser modificada. E agora, infelizmente, programas como o do Datena, sem querer fazer uma crítica pessoal a ele, dá um ar de que isso não pode mudar. E que vai cada vez ficar mais monstruoso. E não é verdade. Esse país, todo país, quando está numa fase de grande mudança, parte da população não encontra onde trabalhar e onde ser feliz. Ele não entende bem o mundo que está. E uma reação é destruir em volta, ser violento, com que ele não sabe se comportar. A grande preocupação que eu tenho é quem educa as pessoas a não serem violentas ou serem violentas é a família. A família. É a célula máter, né, da sociedade. E o Estado pode ter algum papel sobre a família. Então, crianças que estão sendo maltratadas, é papel do Estado tirar e botar numa família mais condicente. Porque no conjunto vai dar uma sociedade mais infeliz ou mais feliz. Junto ao Estado está os meios de comunicação de massa. O meio de comunicação de massa não é da propriedade do dono dessa, ou quem seja, dos acionistas dessa televisão. Sim. É uma concessão, ela é do Estado. Então, nós que estamos falando aqui, estamos no papel público estatal. Então, a importância da gente é ver que existe um mundo violento aí, não negar, apresentá-lo, mas buscar não demonizar o mundo, mas buscar o deífico dele, o que tem de bom da alma humana e que a gente pode superar esse problema. Então, tem coisas boas no Brasil acontecendo na área da violência pública. E esses elementos não são muito noticiados e tendem a noticiar o mais dantesco de um assassinato. E tal. Quer dizer, o assassinato dantesco tem que ser comunicado à população para a gente estar alerta, para a gente se defender. Claro. Mas tem duas perspectivas que o meio de comunicação pode tratar. De gargalhar, ter felicidade com essa desgraça, porque vai chamar a atenção, ou procurar ver dentro disso que possibilidades de entender e de superar esses problemas. Isso que eu acho que a gente tinha que cuidar na mídia. No tratamento da violência, o que é que dá perspectiva de mudança, de transformação, e o que é que a comunicação de massa trata a violência
torcendo para que continuar assim, para poder facilmente fazer programas sem grande qualidade televisiva, sem um trabalho de pesquisa, como vocês estão tentando aqui de fazer todo um informativo, uma criticidade, ouvir diversas opiniões. Isso. O cara que está se divertindo, que tem desgraça, chama atenção, tem público, mas é como se fosse uma arma apontada para a gente. Essa desgraça não vai sumir, ela vai piorar. Então, isso nós temos que criticar nos programas que banalizam a violência e usa isso como uma diversão dantesca. Isso aí eu sou contra e acho que a gente tem claro. E parabenizo vocês estarem com a perspectiva de produção televisiva divergindo desse tratamento gratuito. Tratamento gratuito que a gente vê hoje, né? Muito bem, a conversa está muito boa, né? Como você deve ter percebido. Mas vamos dar uma pequena pausa e daqui a pouco voltamos. E você costuma controlar o tipo de desenho ou filme que ele assiste no conteúdo violento? Costumo, mas como assim, hoje em dia a mãe trabalha tudinho, então eu não tenho aquele controle como eu deveria ter mais, mas sempre saio proibindo alguns tipos de desenho para ele assistir. E na autoridade de mãe vai lá e desliga a televisão? Na hora, desliga e proibição total. Senhor Williams, o senhor me disse que o senhor tem um neto de 3 anos que é bem violento. O senhor acha que esse comportamento violento dele tem a ver com a televisão que ele assiste? Tem sim, com o filme, principalmente com o filme e a televisão. Olha, é um caso sério, ele vai para a igreja, que os pais são evangélicos, então no berçário, os meninos correm tudo com medo dele. Porque ele fica, tudo o negócio dele é de violência. Complica muito as crianças. E ele fica muito tempo ou pouco tempo na frente da TV? Muito tempo. Até o filme que agora passa em DVD já mudou. Meu filho mudou para diminuir a violência dele. Muito bem, estamos de volta com o programa Assunto do Dia, recebendo aqui conosco em nossos estúdios o Disseu Tavares, que é publicitário e professor de Psicologia da Comunicação na Universidade Federal de Pernambuco, e o André Rezende, que é psicanalista e autor de vários livros. Muito bem, ouvimos aí a indignação de uma pessoa, né, com relação aos filmes infantis que têm trazido muita violência em seus conteúdos. Como o senhor, André Rezende, como o senhor observa essa questão nos filmes infantis, desenhos infantis? Eu creio que nós sempre fizemos filmes infantis com esse conteúdo que podemos chamar de violento, mas que trata de alguma forma das relações conflituosas que nós temos na vida. E eu fiquei pensando agora no que ele estava falando. E é um garoto de 3 anos, que passa muito tempo na televisão, provavelmente ele está solitário em casa. Porque se ele passa com 3 anos e está tanto tempo na televisão, está faltando um pouco de interação com outras crianças, e isso poderia diminuir esse acesso de agressividade que ele vem tendo. Talvez ele esteja, de alguma forma, tentando conversar com os adultos sobre algo que incomoda ele nas relações familiares, nas relações com alguém específico. Pedindo atenção. Eu diria que ele está pedindo uma atenção um pouco mais atenta para os pais, para os avós. Né? Eu vi que era um avô que estava falando. Não sei se o garoto está numa escola, mas eu imagino que ele esteja com 3 anos. Se ele está tanto tempo diante da televisão, ele está sozinho. Entendo. Uma das coisas que a gente vai observar daqui a pouco é esse foco mais detalhado na visão da comunicação, tá certo, professor? Mas antes, vamos ver o que é notícia nos principais portais e sites noticiosos do Brasil. Folha de Blumenau. CCJ será palco de debates sobre o papel da mídia no combate ao narcotráfico e ao consumo de drogas. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal vai promover um ciclo de audiências para avaliar o papel dos meios de comunicações no combate ao narcotráfico e a disseminação do consumo de entorpecentes entre as crianças e jovens. Diário Catarinense.
papel da mídia entra na discussão. A cobertura do caso Charlie Sheen nas diferentes mídias deu início nos Estados Unidos um debate sobre a responsabilidade da imprensa. A intensa exploração do episódio para alguns especialistas em mídia estaria estimulando Sheen a continuar por um caminho que pode ser perigoso para sua carreira, sua família e sua saúde. Portal TV 24. Televisão no quarto desde o berço. Entre as crianças britânicas com menos de 4 anos de idade, 17% têm televisão no quarto. Este é o principal resultado de um estudo realizado no Reino Unido, onde se evidencia a tendência dos pais mais jovens para instalarem aparelhos de televisão nos quartos das crianças desde a primeira infância. De fato, entre os pais mais novos, a porcentagem de crianças pequenas com televisão no quarto sobe para 28%. A ideia de ter um televisor em cada divisão da casa, incluindo o quarto do bebê, parece ter se tornado moda, depois de alguns jogadores de futebol terem mostrado nas revistas os quartos dos seus filhos equipados com telas planas. Muito bem, agradecemos a audiência quem nos assiste pela região aqui metropolitana, no canal 14, em Santa Cruz do Capibaribe pelo canal 14 e em Caruaru pelo canal 6, ou também em qualquer lugar do Brasil via satélite e também pelo nosso site, o www.rbctv.com.br. Vamos continuar aqui debatendo o assunto, a questão da mídia. Dirceu, como o senhor avalia, como um estudioso da área de comunicação, essa questão da violência, né? Por exemplo, não só a violência, mas a interferência da comunicação, né, com seus conteúdos na vida das pessoas. Por exemplo, ouvimos aí o É-Notícia, a última notícia, falando acerca do crescimento, na maioria dos britânicos, que deixam, se não me engano, 20 e poucos % dessa população deixam televisores dentro dos quartos dos seus filhos. Isso é positivo ou é negativo? Olha, a quantidade de horas de exposição de uma criança na TV, acho que é uma análise e decisão da família. Porque, inclusive, a TV, rádio, os meios que sejam, não tem uma emissora só. Né? Então, a família tem um papel de privilegiar um tipo de informação ou outra. E a quantidade de tempo. Não é saudável para uma criança muito tempo estática, parada. A criança precisa de movimento, precisa de elementos lúdicos para a formação da psique com a relação com que ela manipula do meio em volta. A preocupação que a gente tem é que os pais hoje estão muito ocupados. Né? As mães que se dedicavam só aos filhos, as mães hoje têm que dar uma aportação financeira para o lar. Então, o pai já não gastava tempo integral do dia com os filhos, era na noite, no final de semana. E as mães agora passam também a semana tendo seus afazeres fora do lar. Aí a tendência é ter uma babá eletrônica. Você liga a televisão, então dá tempo da mãe estar fazendo a comida, estar limpando a casa, está anestesiando ali o menino. E a gente estava brincando aqui antes no intervalo, que é uma babá com conteúdos, não é uma babá que só faz varrer a casa. E muitas vezes a família não está monitorando, quer dizer, veja um problema para a mãe e para o pai. Normalmente isso cai muito na nossa sociedade, muito com a figura da mulher. Além de trabalhar, de cuidar da vida, bota o menino da televisão para se acalmar, para dar uma limpeza na casa, ainda tem que monitorar o que ele está vendo. Exatamente. Isso aí é um problema de uma sobrecarga de violência ou de passividade na criança. Ela começa a ser instruída, isso leva para o caminho das drogas. De que, no momento, em vez de enfrentar um estresse com os irmãos entre si, com os filhos dos vizinhos, com o pai e a mãe estão cansados quando chegam em casa de dizer... O pai e a mãe têm que educar, têm que dizer não para as coisas erradas do filho. Isso é o papel do pai e a mãe, dizer não quando é necessário, com firmeza e amor. Isso cansa, né? Então deixa para a televisão ficar lá. Então o que é que o menino aprende? Quando eu tiver algum conflito, ou me sentir, o que André falou há pouco, a palavra lenta, solidão. Solidão. É o grande problema hoje, que quanto maior a cidade, mais solitário é o ser humano. E às vezes a televisão tem a função de, como uma droga, faz você não pensar por que eu estou sem amigos, por que eu estou solitário, por que eu não estou indo bem no trabalho, por que ninguém quer trabalhar comigo. Então, André, o senhor acredita que a mídia, de alguma forma, através de seus conteúdos, né, sendo exibidos, de alguma forma faz com que as pessoas pensem menos? Não. Eu acho que a mídia faz as pessoas contemplarem mais realidades. A questão é que nós podemos assistir a determinados filmes e
entender de um jeito, mas esse jeito está muito associado ao modo como nós vivemos, como nós pensamos e como nós agimos. Então, é comum nas novelas que uma quantidade em milhões de pessoas no Brasil suporte durante meses um mundo de intrigas e de disputas, de agressões, de traições. E por que essas pessoas precisam disso diariamente? Dessa dose diária de intriga, de violência? Se vê muito isso em novelas, em filmes, em seriados, né? Da mesma forma, uma das notas que saiu é sobre um ator americano que no seriado em que ele faz, ele é um autor de música para publicidade, né? Para filmes publicitários. Ele divide o apartamento com um irmão e com um sobrinho. E o básico é que ele não consegue se entender com nenhuma mulher, porque, na verdade, ele não suporta nenhuma mulher por mais do que um dia ou dois. Ele é declaradamente, vamos chamar assim, misógino. Ele resiste às mulheres na condição de pensantes. Ele vê as mulheres como um objeto, de fato. Ao mesmo tempo, ele não gostaria que isso acontecesse. Ele rompeu com o modelo de seriado, não porque ele não suportou mais estar nessa condição desse discurso de homem rico, instável e que tem essa relação ambígua com as mulheres, o que poderia levar a uma série de discussões. Ele rompeu porque brigou com o produtor, na verdade. Mas os diálogos, em que pese que isso seja o elemento da trama do seriado, é um modelo de diálogo muito inteligente, feito para agradar, para divertir. Então pode ser, por exemplo, que alguma pessoa em uma determinada situação de cativeiro, né, ou porque está cesseado o direito de circular na sociedade, possa ver um seriado desse, ou possa ver um filme publicitário e pergunte, mas o que eu tenho de me identificar com isso? Como eu falei anteriormente aqui, os filmes publicitários eles não são montados mais para informar sobre o produto, mas ele traz um conjunto de imagens. E esse conjunto de imagens faz com que ele dê uma rota de necessidade. Então, como eles vêm com a capa ou de emotivos ou de divertidos, então se eu estou fora da minha condição de liberdade, se eu não disponho de dinheiro para comprar, mas eu disponho da capacidade de sonhar. Eu necessariamente não preciso ter uma Ferrari, mas eu posso desejar ter uma Ferrari. Eu posso associar a Ferrari a outras coisas na vida, que necessariamente não precisa de dinheiro, não precisa de dinheiro. Mas com essa sociedade do consumo, tudo bem que há o desejo de se ter. Voltando à questão da violência, por exemplo, a gente vê uma sociedade bastante heterogênea com relação à classe social. Por exemplo, aqui no Brasil, boa parte, uma pirâmide, né? Quem está no topo lá é a classe alta, né? Classe média alta, enfim, que dispõe de todos esses recursos. Se, por exemplo, eu sou rico, então se eu quiser agora eu posso ter uma Ferrari, eu posso ter aquilo que eu preciso ou que eu quero, né? E uma pessoa assim, à margem da sociedade, que não tem recursos, está desempregada, um jovem, né, que está indo em formação, caráter, personalidade, e até mesmo na questão de se identificar com uma profissão, ou até mesmo alcançar esse objetivo, quando olha isso nas campanhas publicitárias, de certa forma desestimula e muitas vezes entra dentro de outra situação. A violência, a base da violência para se conseguir seus objetivos, seus ideais. Mas a Ferrari é um exemplo de objeto caro. Mas o que vem numa mensagem com ele não é o objeto caro, mas uma maneira de pensar, agir, viver, que não é necessário que você tenha dinheiro. Pode ser um modelo de homem, um modelo de mulher, um modelo de existência para poder fazer. Todas as sociedades são sociedades de consumo. Todas as sociedades são sociedade de consumo. O mais importante nisso não é ser consumidores, é lutarmos para que a nossa sociedade seja uma sociedade de cidadãos. Porque mesmo quando eu preciso numa sociedade ir a um médico, num serviço público ou uma escola, eu estou consumindo um serviço.
um serviço público, que está ali não por um modelo de sociedade do Estado arrecadador, mas porque tiraram da sociedade recursos para se transformar num conjunto em que serve para todos. Então, todas as sociedades são de consumo. Não é porque eu não posso ter o apartamento de 1.000 metros quadrados que vai gerar em mim uma violência. Não é por essa razão. Talvez é por um outro conjunto. Nas sociedades, as maravilhas tecnológicas chegavam mais facilmente aos mais ricos. Mas hoje, você tem sempre mais gente podendo usufruir de eletroeletrônicos. Nós hoje somos 70 milhões de brasileiros com acesso à internet. Um estudo recente mostrou que até 2014 estaremos quase 80% da população acessando a internet. Nós temos um crescimento, nós tínhamos estagnado durante uma época as TVs por assinatura, mas hoje já representamos uma parcela considerável da população. E temos acesso em larga escala à telefonia. Quer dizer, de modo geral, todos nós somos não só midiáticos, mas também somos mídia. Porque na medida que eu recebo a informação e transmito para você... Divulga, né? Eu me tornei uma mídia. É o famoso boca a boca, né? Eu sou mídia também. É verdade. Né? E se eu compreendo que eu vi um filme publicitário e achei legal e transmito para você, eu também estou passando, de certa forma, aquela marca para você. Mas será que eu falei da marca mesmo ou falei de alguma coisa a mais que eu considerei que valeria a pena no nosso diálogo? Como uma forma de gerar uma maneira da gente agir, pensar e viver. Muito boa, né? Esse debate maravilhoso. Eu acho que vou chamá-los mais uma vez aqui, outras vezes, né? Para que a gente possa debater esse assunto que realmente é polêmico, né? No campo das ideias e no campo mesmo da comunicação. Nós recebemos hoje aqui, no nosso debate, o Dirceu Tavares, que é publicitário e professor de psicologia da comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, bem como também o André Rezende, que é psicanalista e autor de vários livros. Eu queria que vocês, em poucos segundos aí, dessem as suas considerações finais, tá certo? Podem ficar à vontade, André. Esse tema deve ser visto de muitas maneiras e sempre. A mídia, qualquer forma de mídia, é sempre um lugar onde as pessoas estão dispostas a se colocar, a se inserir como participante, sobretudo quando nós pensamos que somos todos midiáticos, né? Nós estamos sempre próximos a algum tipo de mídia e estamos na condição de mídia quando tentamos, de alguma forma, divertir ou agregar pessoas com algum tipo de informação ou passar algum tipo de conhecimento para elas. Mas das coisas que eu vi, que você trouxe aqui, e da participação das pessoas nas reportagens, talvez valha pensar muito nas estruturas, nos núcleos, como o avô que trouxe a situação do filho, do neto solitário. Se os núcleos familiares estão se despedaçando porque não tentam mais dialogar, porque o diálogo é um diálogo fragmentado, porque as pessoas estão sempre argumentando que não tem tempo para conversar, não tem tempo para trocar ideias, né, não tem tempo para enfrentar de frente as dificuldades que são normais, né, em qualquer... dentro da ótica que foi tratada aqui. Há diversas maneiras de você ser agressivo, né? Não é necessário que seja uma violência física, mas a violência verbal pode, e às vezes é muito, muito. Né? As frequentes tentativas de humilhação de pais para filhos, de marido para mulher, de mulher para marido, de modo geral, entre trabalhadores, essa é uma forma de violência mais constante, né, e mais demolidora para as pessoas. Ótimo, ótimo. O André Rezende, que é autor do livro Mundo Enquadrado, o lugar dos símbolos nas coisas reais. André Rezende, não é? Numa outra oportunidade, eu gostaria de recebê-lo aqui também para falar um pouco mais sobre comunicação e também falar sobre as suas obras, tá bem, André? Muito obrigado por sua presença. Também o Dirceu Tavares, que está aqui conosco, eu gostaria de deixar alguns segundos para as considerações finais, Dirceu. Felipe,
Agradeço muito você ter me tirado dentro dos muros da universidade. A universidade tem uma tendência de criar um mundo ideal e voltado para si próprio. E poder conversar com você, uma pessoa inteligente, trouxe questões muito importantes. Obrigado. E parabenizar também o seu programa, que está tratando, entre outros assuntos, uma análise da própria mídia, a gente pensar o que acontece no dia a dia, quando a gente está diante do aparelho de televisão. E esperar que o seu trabalho, o nosso trabalho, faça com que as coisas amorosas brilhem na televisão. É verdade. E que essas coisas como uma teia vá tocando um ao outro. No mundo, acho que tem uma luta aí do bem e do mal, da luz e da escuridão. E eu sinto que o seu programa, a sua intenção é que essa parte da luz, e certamente o espectador também, brilhe mais, a gente compreenda o mundo que está em volta para fazer coisas positivas. E que as pessoas deem amor para os outros, né? Que a televisão não seja como uma injeção de heroína que você bote na gente mesmo e nos filhos da gente para ficar passivado. Ao contrário, que a gente pense no mundo, mas um pensar amoroso e construtivo e contente. Espero que vocês nos convidem ou me convidem mais vezes. Com certeza. Para poder participar disso. Esse debate é maravilhoso. Comunicação, a gente vive para se comunicar, não é? A gente não é um ser isolado. Então, comunicação vai sempre estar no topo dos debates, digamos assim, polêmicos e gostosos de se debater. Muito bem, estamos encerrando aqui o assunto do dia. Obrigado pela sua audiência. Um forte abraço a você que nos assistiu pela Rede Brasil de Comunicação, como também via satélite em todo o Brasil e também pela internet. Amanhã estaremos com outra temática importante. Eu espero a sua audiência a partir das 9 horas da manhã aqui no Canal 14 pela Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até amanhã.